Bom, agora que a gente viu quais são as diferenças das cápsulas que a gente tem, os tipos, né, de cápsulas que nós temos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como fazer a manipulação dessas cápsulas, tá certo? Então, o primeiro passo é pesar de forma muito precisa e cuidadosa todos os pós, todos os princípios ativos, né, respeitando as quantidades. Quando a gente vai manipular, seja na indústria ou seja na farmácia de manipulação, a gente sempre vai receber um documento chamado ordem de produção. Nessa ordem de produção vão ter todas as informações, né, que a gente precisa para produzir esse medicamento. Em alguns lugares chama ordem de produção, ficha de pesagem, são sinônimos, tá? Então, a gente tara a balança com o papel de pesagem sobre o prato e pesa pó por pó com o auxílio da espátula. Para cada pó, eu vou usar uma espátula e para cada pó, eu vou usar uma pesagem. Então, eu peso um pó de cada vez. Após essa pesagem, eu posso pulverizar o produto no grau, né? E depois eu passo ele pelo tamiz, que é a primeira etapa que eu estou pesando, essa primeira figura aqui eu pesando a matéria-prima, na segunda triturando no grau, na terceira tamizando e na 4, na imagem 4 aqui, eu preciso fazer a mistura de todos os pós. Então, eu vou misturar o princípio ativo ou os princípios ativos com o meu recipiente, certo? Essa imagem aqui é um misturador automático, mas a gente pode fazer isso também manualmente, no grau ou em saco plástico, certo? Na nossa aula prática, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa mistura, certo? Tanto no grau quanto no saco plástico. Feita a mistura, agora eu preciso ver qual vai ser a cápsula que eu vou usar, tá? Então, eu boto meu pó na proveta e nesse momento que eu botei o pó na proveta, eu vou completar o volume com o recipiente para que toda a minha cápsula fique preenchida. Então, mistura novamente, né? O recipiente com o princípio ativo. E aí, o que eu faço? Eu coloco as cápsulas no tabuleiro, tiro a tampa da cápsula, coloco o pó dentro do meu tabuleiro, fecho minhas cápsulas, tampo e travo elas e limpo elas e coloco dentro do frasco para entregar para o cliente, certo? Esses passo a passo de manipulação, eu coloquei para vocês um vídeo que explica bem direitinho como isso é feito. E além disso, a gente vai fazer essa simulação na próxima aula, tá? Para entender as contas, as quantidades e tudo que a gente precisa entender para fazer essa manipulação. Então, como que a gente vai escolher a cápsula, né? Eu vou escolher a cápsula que o volume do pó do meu princípio ativo, somado com pelo menos 20% de recipiente, complete o volume dessa minha cápsula, certo? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho que fazer 30 cápsulas de vitamina C 500 miligramas. Supondo que esses 500 miligramas de vitamina C ocupem 300 ml de volume, 0,300 ml, eu posso escolher essa cápsula aqui, ó, a cápsula 1, certo? Porque ela tem 0,5, certo? Também poderia escolher a cápsula 2, ó, 370 ml. Porém, a vitamina C, ela é muito fácil de ser oxidada. E aqui eu teria uma proporção de recipiente muito pequena, né? Eu teria 0,07 ml
de excipiente em cada cápsula, que não seria o suficiente para proteger a minha vitamina C da oxidação. Então, nesse caso, eu opto pela cápsula 1 e completo, né, com 0,2 ml de excipiente, fazendo com que o conteúdo dessa minha cápsula seja todo preenchido pelo excipiente, que vai proteger a minha vitamina C, além de preencher todo o volume da cápsula, certo? Então, a gente vai sempre escolher o tamanho da cápsula pensando nessas duas possibilidades. A proteção, né? Ajudar o meu princípio ativo a não oxidar, a não se degradar, ajudar o meu princípio ativo a fazer efeito e completar todo o volume da cápsula. Então, eu preciso da quantidade de princípio ativo, eu preciso do tamanho das cápsulas para saber a quantidade de excipiente que eu vou usar. Quais os tipos de produtos que nós temos nos recipientes? Como a gente viu bem lá no comecinho, né? Tudo que a gente pode ter no recipiente, nós vamos ter os diluentes, que simplesmente servem para aumentar o volume de fármaco, né? Eu consigo ter um aumento de volume e assim completar todas as minhas cápsulas. Eu posso ter lubrificantes, que são adjuvantes no meu recipiente, que vão ajudar a solubilizar, né? Vão ajudar a fazer com que o meu princípio ativo consiga captar a água, certo? E eu também tenho os agentes molhantes, que são muito importantes quando a gente tem fármacos lipossolúveis. Eles vão ajudar com esses fármacos a serem absorvidos pelo nosso sistema digestório. E aqui tem um exemplo de uma ordem de produção, de uma ficha de pesagem, né? Sempre a gente vai precisar do nome do paciente, do nome do prescritor. Aqui a gente está falando em 3 cápsulas, a quantidade de cápsula. Os sistemas hoje de informática que as farmácias de manipulação utilizam e as indústrias utilizam, ele já vem com todas as informações que previamente o controle de qualidade e o farmacêutico responsável coloca. Então, aqui está dizendo o pote que eu vou usar, a cápsula, o tamanho da cápsula, ó, cápsula 1, branca e laranja. E aqui vem a quantidade de pó do meu princípio ativo que eu vou pesar, quantas cápsulas eu vou usar, a quantidade de excipiente e o pote. Por que que já está tudo aqui com as informações de peso? Porque eu coloco, no momento que os pós chegam na farmácia de manipulação ou os recipientes são produzidos, eles vão para o controle de qualidade para determinação da densidade deles. A partir desse valor de densidade, eu consigo colocar a informação de qual peso que é necessário de recipiente para completar o volume da minha cápsula. Isso vai ficar bem claro a partir do momento dos exemplos que a gente vai usar. Eu também coloquei um vídeo para vocês que explica como todo esse cálculo é feito pelo sistema de informática. Espero que ajude vocês a esclarecer como isso é feito. Fiquem tranquilos, vai ser normal vocês ficarem com algumas dúvidas e algum tipo de receio sobre como isso é feito, mas na próxima aula, quando nós fizermos a simulação da manipulação, com vários exemplos, vai ficar muito mais fácil de entender. O importante dessa aula é vocês entenderem os diferentes tipos de cápsula que nós temos, ou seja, nós temos as cápsulas duras, que são mais adequadas para pós, e que eu utilizo muito em farmácia de manipulação, e utilizo na indústria também, porém numa menor escala. Quais as vantagens de eu usar essas cápsulas? As cápsulas moles, que eu normalmente utilizo para colocar líquidos dentro, principalmente líquidos oleosos, que eu posso ter cápsulas que
são protegidas e não se degradam, não se dissolvem no meu estômago e sim no meu intestino. E eu posso ter cápsulas que liberam a dose do medicamento de forma contínua, certo? Que na hora que eu vou manipular a cápsula, eu vou precisar saber a quantidade de princípio ativo em ml, o volume desse princípio ativo em ml, para selecionar a melhor cápsula para comportar o princípio ativo e o excipiente, certo? Na próxima aula, a gente vai usar tudo isso de forma prática. Boa semana para vocês. Um abraço.